Testemunho de Jeová é uma organização religiosa que prega a heresia, apóstata, herege, que não anuncia o que realmente a sã doutrina ensina, e a doutrina deles tem contaminado muitas pessoas, tem destruído, vamos dizer assim, né, a fé genuína e verdadeira de muitas pessoas. Então isso nos preocupa e nós não podemos simplesmente deixar essas coisas assim acontecerem, tá? E como se nada tivesse, como se nada tivesse acontecendo, né? Melhor dizendo. Isso é algo muito sério, isso é algo muito grave, e nós precisamos sim, tá? Falar sobre isso, precisamos sim mencionar sobre isso, nós não podemos omitir. Infelizmente, muitas pessoas, né, ficam aí falando, nós não podemos julgar, vá pregar o evangelho, vá ganhar almas. E eu quero dizer, meu amado, que é exatamente isso que nós estamos fazendo. Nós estamos pregando o evangelho e indo à procura de ganhar almas, tá? Esses dias, falando sobre as testemunhas de Jeová, inclusive eu estou aqui com a Bíblia, né, deles, que eu ganhei, tá? Há muitas pessoas, né, que estavam estudando com os testemunhos de Jeová, muitas pessoas mesmo. Mas graças a Deus tem trabalhado já, libertado muitos, né, das mãos desses testemunhos de Jeová. E eu quero falar aqui um pouco hoje, não vamos se deter muito, claro que a gente pode continuar falando durante a semana, é sobre a divindade de Cristo. Nós sabemos que quando na Bíblia, você estiver lendo uma Bíblia e estiver dentro de colchetes, tá? Uma palavra, aquilo quer dizer que é algo que foi acrescentado, certo? Algo que foi acrescentado. E também quando está dentro de parêntese, alguma coisa que está sendo recitado do Antigo Testamento, dentro de parênteses. E dentro de colchetes é que foi acrescentado. E, por exemplo, nós temos aqui, na Bíblia normal, que você tem na sua casa, a Bíblia normal sem adulteração, em Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, ele diz assim: no princípio era o verbo, ou a palavra, como queira chamar, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, tá? E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém. Isso do verso 1 até o verso 4, na Bíblia normal. Agora, na Bíblia do Testemunho de Jeová, né, tá aqui, certo? Tá aqui a Bíblia do Testemunho de Jeová. Eu vou ler. No princípio era a palavra, ou o verbo, tanto faz, né? E a palavra estava com o Deus, e a palavra era um Deus. Aqui eles já adulteram, colocando aqui, se dá para você ver aí. Não dá para ver, fica embaçado, né? Pois é, não dá para ver. Mas enfim, eles colocam aqui um Deus, tá? Só que esse deles que eles colocaram, tá aqui, ó, bem em cima onde tá a ponta do meu dedo polegar. Esse Deus estava no princípio com o Deus, e todas as coisas vieram à existência por intermédio dele. E a parte dele, nem mesmo uma só coisa veio à existência. Ele diz: por meio dele foi a vida, e a vida era a luz dos homens. O que veio à existência por meio dele foi a vida, e a vida era a luz dos homens. Então preste bem atenção. Como está aqui na Bíblia dos Testemunhos de Jeová? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. Por que esse dentro de parêntese? Vou lhe explicar. A primeira tradução da Bíblia, das Testemunhas de Jeová, que eles fizeram, primeiro, né, o Charles Taze Russell, ele, antes mesmo de traduzirem a Bíblia para outras línguas, ele fez o seguinte: ele pegou uma Bíblia em inglês, e pegou a Bíblia escrita no inglês, e escreveu de novo, ele mesmo escreveu para o próprio inglês. Mas por que pegar a Bíblia do inglês e escrever para o próprio inglês? Porque ele fez o seguinte: quando ele ia escrevendo a Bíblia do inglês para o próprio inglês, ele ia colocando os escritos normal, claro, e aquilo que ele não concordava, ele ia mudando. Ele ia mudando o sentido dos textos, dando o sentido que era o sentido que ele cria, que ele acreditava. Então ele foi mudando o sentido dos textos. Esse foi a primeira tradução, né, ou transliteração, que o Charles Taze Russell fez. Depois, em 1963, Charles Taze Russell já estava morto, aí a Sociedade Toda de Vigia fez a primeira tradução das escrituras do Novo Mundo, que eles chamam de escritura do Novo Mundo. Como é que eles fizeram? Eles fizeram a primeira tradução. E na primeira tradução, esse texto estava escrito: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Normal, igual a nossa. Não tinha esse negócio de um Deus. Tá? Não tinha esse negócio de um Deus.
Do mesmo jeito veio a outra tradução, essa primeira de 1963. Depois veio a segunda tradução da Sociedade Torre de Vigia e Tratados e Escritos, de 1967. Eles fizeram a segunda tradução e colocaram do mesmo jeito, tá? Fizeram ali umas revisões e colocaram mais essa passagem, eles colocaram do mesmo jeito, tá? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Era Deus. Por quê? Porque até então, o próprio Charles Taze Russell, ele cria, né, que Jesus de fato era Deus. Russell venerava Cristo e adorava Cristo como sendo realmente Deus, certo? Como de fato ele é. Mas só que aí, isso foi até, nos escritos dele, até a segunda tradução, que foi em 1967. Na terceira tradução, de 1984, já bem próximo, né? 84 para cá tem 27 anos, né? 37 anos, aliás. Então, assim, a última tradução deles, que foi tradução, eu digo tradução, não é publicação, não é edição de Bíblia, não, é tradução. A última tradução deles foi em 1984. Aí, em 1984, que é inclusive essa Bíblia que eu tenho aqui, tá? A Bíblia que eu tenho aqui, são de 1984 e revisada em 1986, certo? Tradução da versão inglesa de 84, tá? Mas revisada em 86. Então, o que acontece? Nessa Bíblia de tradução de 84, de Jeová, aí eles acrescentaram eu não sei como é que chama, né? Essa palavrazinha, um Deus, não sei como é que chama, pronome, provérbio, eu sei lá como é que chama. Eu não sei nada do negócio de português, não sei nem falar direito. Mas eles acrescentaram esse No princípio era o verbo estava com Deus, era escrito assim sempre, dizendo, e o verbo era Deus. Aí agora eles mudaram, eles colocaram, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eles acrescentaram esse Deus, tá? Assim, pastor Ademar, você é burro demais, sabe nem o que significa na português aí, o que significa esse né? Eu não entendo. Realmente eu sou burro mesmo, mas eu tenho a revelação do Espírito Santo das Escrituras, tá? Isso aí é irrefutável, é inegável. Isso aí você não pode dizer que eu não tenho, porque de fato o Espírito Santo tem me dado. É por isso que eu digo que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias e as que não são para confundir as que são, certo? Então preste bem atenção. Então eles colocaram esse Deus. E esse Deus interessante, que nessa Bíblia aqui, ó, tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, isso é a Bíblia do Testemunho de Jeová, certo? Então, nessa tradução deles aqui, certo? Nessa tiragem aqui, tá entre colchetes, o Deus, tá? Tá entre colchetes. Isso significa o quê? Que eles estão reconhecendo o quê? Que esse foi acrescentado, não está nos escritos originais. Aqui, nessa revisão que eles já colocaram, que não está nos escritos originais, eles colocaram os colchetes, dizendo que essa palavra Deus, realmente no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas agora eles resolveram colocar Deus, certo? Para diminuir a pessoa de Cristo, tá? Mas deixaram claro que está entre colchetes, para dizer para as pessoas que realmente não está no original esse Só que agora nas publicações mais novas, nas tiragens mais novas, inclusive aqui o Diácono Auricélio tem, não tem esse parênteses. Eles já tiraram o parênteses. Olha como eles são maliciosos, você está entendendo? Olha como eles são maliciosos. Primeiro em 1963, 1967, as traduções do inglês, todas tinham, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, enaltecendo Jesus como Deus. Só que na tradução de 1984, eles mudaram. Eles colocaram que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, colocaram o Deus dentro de parênteses, dentro de colchetes, deixando claro para as pessoas que esse que está dentro de colchete realmente foi acrescentado por eles. E agora, na última tiragem deles, foi a tiragem mais nova, que é aquela Bíbliazinha da capa cinza, né, a tiragem mais nova que eles fizeram agora, eles tiraram o colchete. Está lá, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Deus, agora sem colchete, tá? Primeiro tinha Deus, depois Deus dentro de colchetes, agora eles tiraram os colchetes. Para quê? Para dar a entender que estava nos originais, que Cristo era apenas Deus. Mas, na verdade, nos originais, inclusive na primeira tradução deles, deixa claro que Cristo é aliás, que Cristo é Deus. Que Cristo é Deus. Agora vamos entender isso, tá? Só que, claro, o Testemunho de Jeová,
mais novos não sabem disso, né? Não entendem sobre isso, não sabem nada sobre isso, certo? Eles dizem apenas que, é o que eles dizem aqui, ó, só para você ver o que é que eles dizem. Deixa eu ler para vocês, tá? Deixa eu ler para vocês, ó. Já na primeira página da Bíblia, né? Tem aqui uma apresentaçãozinha aqui, tá? Escritura Sagrada, eles colocam aqui, ó. Tradução da versão inglesa de 1984, mediante consulta constante ao antigo texto hebraico, aramaico e grego. Eles estão dizendo que essas revisões, né, essas traduções e revisões que eles fazem, é mediante consulta constante do antigo texto hebraico e aramaico. Agora deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Se é uma consulta constante do texto antigo, hebraico e aramaico e grego, tá? Então, nas primeiras traduções, 1963, 1967, tinha dizendo que, de fato, Cristo era Deus. E agora, eles mesmos colocaram entre colchete, dizendo que Cristo era apenas um Deus, já diminuindo a pessoa de Cristo, tirando a divindade de Cristo, né? Tentando tirar. Tá? E agora eles colocam sem colchete. Será que na tradução, no grego, no hebraico e no aramaico, será que tinha colchete lá? Não tinha. Porque lá nem pontuação tem. Tá? A Bíblia escrita, no original, ela não tem nem pontuação. Ela não tem pontuação. Tá? Então, realmente, essa Bíblia, meu irmão, a Bíblia do Testemunho de Jeová é uma farsa. E eu peço a você, meu amigo Testemunho de Jeová, você que acompanha esse programa, essa palavra, essa programação, tá? Ao invés de você me criticar, procura de fato a verdade, né? Então, para eles, olha, se vocês estudam o original grego, o hebraico e o aramaico, por que então colocar esse colchete no um Deus? Por que a primeira tinha que Cristo era Deus, tá? E vocês acrescentaram um Deus agora. Inclusive entre colchetes e depois tiraram os colchetes, tá? Então, perguntar para eles, tá bom? Porque certamente foi acrescentado, com toda certeza. Então, mas o que é que eles dizem a respeito disso? Vamos entender o que é que eles falam a respeito de Jesus, os testemunhos de Jeová. Eles dizem que o testemunho de Jeová, tá? Ele não é Deus, ele é uma criatura, um ser criado por Deus, feito por Deus. Ele é o primogênito, né? Ele foi o primeiro. Já que ele é o primogênito, está escrito na Bíblia que ele é o primogênito, então ele foi o primeiro feito por Deus, né? Primeiro criado por Deus, certo? Deus fez as outras coisas por intermédio de Cristo. Isso que eles falam. Não, o testemunho de Jeová diz assim, não, a Deus, ele criou Cristo. Cristo é uma criatura de Deus, Jesus é uma criatura de Deus, ele criou Jesus. E depois, por meio de Jesus, que é uma criatura de Deus, Deus veio fazer todas as coisas. Agora eu te pergunto, olha se isso tem sentido, se isso tem cabimento. O Deus Todo-Poderoso queria criar tudo, o céu, a terra, o mar, tudo que neles há, tudo que a gente vê hoje. Mas aí Deus não conseguia criar isso. Não conseguiu criar isso. Aí para que Deus pudesse criar tudo isso, Deus primeiro precisou criar um ser, que é Jesus Cristo, para poder Jesus Cristo criar tudo, porque Deus não conseguia, aí Jesus tinha que criar. É isso que dá o raciocínio da interpretação deles. Aí quer dizer, então, o Deus que é perfeito não fez uma criatura, para essa criatura chamada Jesus Cristo, criar todas as coisas. Será que essas coisas iam sair perfeitas, criado por uma criatura? É óbvio que não, meus amados. É claro que não. É porque a interpretação do texto está errada. E eu vou fazer questão de interpretar o texto usando a Bíblia deles. Vocês me permitem, testemunho de Jeová, eu usar a Bíblia de vocês para interpretar, tá? Fazer aqui, de fato, né, a exegese correta desse texto? Vamos lá. Vamos pegar aqui. Vamos interpretar o texto aqui usando a própria Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Tá, vamos pegar aqui João, que eu desmarquei, né? Vamos pegar de novo. Capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus. Ó, no princípio, presta atenção. O princípio, o que é que o texto aqui no original quer dizer princípio? O texto original, quando fala no princípio era a palavra se referindo a Cristo, estava com Deus, né? O Deus Pai, o Deus vivo, Deus Pai, Todo-Poderoso. No princípio a palavra estava com ele, com Deus, tá? E essa palavra, esse termo que coloca-se aqui no princípio, quer dizer no começo, no início, antes de todas as coisas.
apenas um existe desde o princípio, que é Deus. Então, se a palavra que é Jesus estava com Deus no princípio, é porque ele também é Deus. Você consegue entender isso? Quando ele fala fala que ele é o princípio e o fim, o primeiro e o último, falando de quê? Da autoexistência de Deus. Quando ele diz no princípio era a palavra estava com Deus, ele está querendo dizer que Deus, Pai, Deus, ele é autoexistente. Ele existe desde a eternidade, ele não tem começo de dias, nem fim de dias, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Isso quer dizer o quê? Que ele nem tem começo de dias, nem fim de dias. Não é que ele começou e vai terminar. Não. Que ele nem tem começo de dias e nem fim de dias. Que ele é o princípio e o fim. O primeiro e o derradeiro. O primeiro e o último, o alfa e o ômega. Então, se Deus, o Pai, o Deus, é assim, é autoexistente, quando diz que ele estava no que ele era desde o princípio, que ele não tem começo de dia nem fim de dias, então a palavra que estava com ele no começo também era igual a ele. Também era Deus igual a Deus, igual o Deus. Então, o texto está mostrando claramente na própria Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Poxa vida, porque diz aqui, no princípio era a palavra e a palavra estava com o Deus e a palavra era Deus. Ele acrescentar aqui o um Deus, né? Mas como é que ele pode ser apenas um Deus, diminuindo a divindade de Cristo, como se fosse um Deus qualquer? Um Deus pagão? Quando a Bíblia fala de um Deus, a Bíblia se refere a algum homem que se auto-intitula Deus, ou a algum Deus pagão. E Cristo não é um homem que se intitulou Deus, e Cristo nem é um Deus pagão. Tá? Então preste bem atenção. Então quando ele diz aqui que no princípio era o verbo, era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era Deus, como é que se Jesus foi criado, como é que ele podia estar no princípio com Deus? Se Cristo foi criado, me diga, me responda. Se Cristo foi uma criatura de Deus, é uma criatura de Deus, como é então que ele estava no princípio com Deus? Porque o termo aqui fala do princípio, Deus estava no princípio, fala da autoexistência, fala que ele não teve começo. Então, se o verbo estava com ele, é porque o verbo também não teve começo. Tanto é que o texto prefere chamar Jesus de o verbo, de a palavra. Ou seja, então, quer dizer que Deus era mudo antes dele criar Jesus? Deus ele não tinha palavra, ele era mudo, ele não conseguia falar antes de criar Jesus? Sim. Porque ele é a palavra, ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus. Em Apocalipse 19 diz, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Ele é o verbo, no princípio era o verbo. Olha, o verbo é o princípio, é o autoexistente. Não tem começo de dia, não tem fim de dias. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o começo, ele é o derradeiro, ele é o alfa, ele é o ômega, o verbo, a palavra, Jesus. Ou será que Deus era mudo antes de criar Jesus? Então presta atenção nisso. Eu estou interpretando aqui num versículo da Bíblia do Testemunho de Jeová. Não estou forçando o texto, estamos aqui cavando, fazendo a exegese do texto. Tá? Estamos aqui interpretando esse texto. Estamos aqui buscando a compreensão do que o texto está falando. Então pare para pensar. Aí você vai lá para Gênesis, aí Deus começa a criar tudo. Né? Lá em Gênesis. Onde é que começa a criação? Vamos ver aqui. Vamos ver. Vocês perdoam aí que... Tá bom? Mas a gente tem que ver aqui, vamos ver. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Na Bíblia de Jeová. Sem forma e vazia. E havia escuridão sobre a superfície da profundeza. E a força ativa de Deus, que ele chama, que é o Espírito de Deus, que ele chama de uma força ativa, né? Mas no original não está assim. No original diz que o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, né? Até isso aqui eles adulteram a questão do Espírito Santo. Deus passou a dizer, a falar, tá? A pronunciar, venha haver luz, verso 3, Gênesis 1, verso 3. E Deus disse, venha haver luz. Então veio haver luz. Depois, Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e a escuridão. E Deus começou a chamar a luz dia, mas a escuridão Deus chamou noite. E veio ser noitinha e veio a ser amanhã, primeiro dia.
E Deus prosseguiu dizendo: venha haver uma expansão entre as águas e ocorra uma separação entre águas e águas. Então, observe, Deus começa a criar as coisas no princípio, dizendo, falando. Por quê? Porque no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Jesus estava com Deus. Ele era o verbo por meio do qual tudo veio existir. É o que a própria Bíblia da Testemunha de Jeová diz, ó. Todas, verso 2, agora volta lá para o capítulo 1 de João de novo, para o verso 2. Este estava no princípio com o Deus, e fala do verbo da palavra. Eu já expliquei isso aqui, ele estava no princípio com o Deus, ou seja, então ele é autoexistente juntamente com Deus. Tá entendendo? Ele é Deus juntamente com Deus. Tá? Ele é Deus juntamente com Deus. Ele é Deus, como Deus é Deus, ele, o verbo, a palavra, Jesus, o Cristo, o Messias, também é Deus. No verso 2, ele estava, este quer dizer o verbo, estava no princípio com o Deus. Então ele estava no começo, ele não veio depois, ele não veio daqui a pouco, ele estava no começo, ele estava no princípio. E a importância de mostrar isso, na Bíblia de Testemunho de Jeová, no verso 3, todas as coisas vieram à existência por intermédio dele. Dele quem? Do verbo, da palavra, do Cristo. E a parte dele, do verbo da palavra, de Jesus Cristo, nem mesmo uma só coisa veio à existência. Então preste atenção. Como é que nenhuma coisa poderia vir à existência se não fosse por intermédio dele, Jesus, a palavra, o verbo que é Jesus? Como é que nada poderia vir à existência se não fosse por ele? Então como é que ele podia ser criado? Se Deus fez tudo por meio dele. E se ele estava no princípio com Deus, no começo, com Deus, já mostrando aqui que ele estava lá junto com Deus no princípio. Isso na Bíblia de Testemunho de Jeová. E todas as coisas absolutamente vieram à existência por intermédio dele, do verbo, da palavra. Tá? Então tudo foi criado por ele, por Cristo, por Jesus, pela palavra de Deus que fez carne. Tudo foi criado por meio dele. Tudo, absolutamente tudo. Então, nós precisamos entender isso. Ele diz que tudo foi criado por meio dele. E a parte dele, ou seja, sem ele, nem mesmo uma só coisa veio à existência. Então, sem ele, nada poderia vir à existência. Meu irmão, só um ser é capaz de... O Testemunho de Jeová admite uma coisa, que Jesus fez todas as coisas que eles admitem. Tá? Então, quem seria capaz de fazer tudo que existe, dar vida a tudo, se não fosse Deus, meu irmão? Por meio dele foi dada a vida, e a vida era a luz dos homens, porque ele é a vida, ele é a própria vida. Quem pode dar, me diga quem pode dar vida a alguma coisa a não ser Deus? Quem pode fazer algo vir à vida? Ele está dizendo aqui, por meio dele foi a vida. E a vida era a luz dos homens. Por meio dele de quem? Da palavra, do verbo. Isso. Então, como é que uma criatura pode dar vida a alguma coisa, meu irmão? Nada, nada. Nenhuma criatura, seja no céu ou na terra, pode dar vida a algum ser vivente. Apenas Deus. E se Cristo, se Jesus, se o verbo, se a palavra deu a vida aos homens, então é porque ele é Deus. E eu estou pregando isso na Bíblia das Testemunhas de Jeová. Aqui, tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Ele deu a vida a tudo. Se ele deu a vida a tudo, é porque ele é Deus. Ninguém pode dar vida a algum ser se não for Deus. Olha quando Deus disse... Quando Deus foi fazer Adão, façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança. Por quê? Porque esse Deus, embora usar o plural, façamos, por causa da palavra que estava com ele, que é Deus também como ele, fazer o homem a nossa imagem, nossa semelhança. Deus fez o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Porque só Deus pode dar vida aos seres humanos. Só Deus pode dar vida a qualquer coisa que tem fôlego de vida. Se nele está a vida e a vida era a luz dos homens, se por meio dele foi dada a vida, então é porque ele é Deus. Sim. E todas as coisas vieram à existência por intermédio deles. Então, irmão, olha, sabe, não tem dificuldade em entender isso. Poxa vida,
Claro que o testemunho de Jeová arruma um jeito habilidoso para distorcer isso aqui. Mas nós estamos fazendo aqui a interpretação correta do texto, sem forçar o texto. Você vê que nós estamos dentro do texto e não estamos forçando nada que o texto está dizendo. Estamos só explicando o que o texto está falando. Poxa, então peraí. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e esta estava no princípio com Deus. Então, como é que ele estaria no princípio com Deus, sem ser Deus, se o texto está falando do Deus que está no princípio, falando da autoexistência dele, falando de que ele é o primeiro e o último. Apocalipse 1, verso 7, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, e aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se baterão em si mesma, de pesar por causa dele, sim, amém. Eu sou o alfa e o ômega, diz Jeová Deus, aquele que é, que era, e quem vem, o Todo-Poderoso. Aquele que é, que era, e quem vem, o Todo-Poderoso. Então Deus, você vê aqui, Deus se revela aqui como sendo o alfa e o ômega. Né? O seu Deus lá. Ele é o alfa porque ele é o princípio e o fim. Ele é o primeiro e o derradeiro. O alfa e o ômega. Começo e o fim. E essas qualificações são dadas também ao verbo que estava com ele. Esse verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Tá? Então, se o verbo não fosse Deus, não podia estar no princípio com Deus. Porque para estar no princípio com Deus, só sendo Deus. Porque o princípio aqui fala de autoexistência. Por isso ele diz que ele é o alfa e o ômega. O princípio e o fim. O primeiro e o derradeiro. O primeiro e o último. Por quê? Porque ele é Deus. Ele nem tem começo de dias e nem fim de dias. Tá? Então, as escrituras, a testemunha de Jeová mesma, se a gente for interpretar ela direitinho, né, ela também fala claramente disso, né? Fala também, nós estamos vendo aqui. A própria testemunha de Jeová, né, fala disso, né? Mas, pastor, mas a Bíblia não diz que Jesus é o primogênito de Deus? Tá, a Bíblia diz que ele é o primogênito de Deus, e quando introduz o primogênito na terra, a própria Bíblia, a testemunha de Jeová, fala disso. Até então, ninguém era chamado de filho de Deus. Você vê que quando Jesus entra ali, ele diz, é o primogênito de Deus, né? O filho de Deus. Depois a Bíblia chama já os que creem em Jesus de os filhos de Deus, né? Fala que, aliás, na Bíblia coloca, quando Jesus entra no mundo, ele chama de unigênito. Unigênito por quê? Porque ele era o único filho de Deus. O verbo é o único filho de Deus. Aí quando chama ele de primogênito, aí já passa a ser por quê? Porque agora já tem outros filhos. Tá? Então quer dizer que cada um de nós aqui agora é um Deus, né? Porque Jesus é o filho de Deus, né? Então por isso ele não é Deus, então nós também somos filhos. Agora também nós somos Deus, que nós também nos tornamos filhos de Deus por intermédio de Cristo. Tá? Mas ele diz assim, quando ele introduz o primogênito no mundo, na terra habitada, né? Ele diz, tá no verso C da Bíblia da Testemunha de Jeová, no capítulo 1 de Hebreus. Mas, ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz, e todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem. Aqui ele já coloca assim, né? Mas, na verdade, preste homenagem é uma palavra adulterada, porque na Bíblia de 1963, na Bíblia de 1967, não tinha essa palavra dessa forma. Tinha escrito assim, os anjos de Deus lhe adorem. Tá lá, procura uma Bíblia do Testemunho de Jeová de 1963, 1967. Escrito assim, os anjos de Deus o adorem. Tá? Então, se os anjos de Deus o adoram, como é que vai adorar sem ele ser Deus? Como é que alguém mais vai se adorar sem ele ser Deus? O próprio profeta Isaías, quando profetizou, ele disse, a virgem conceberá e dará à luz o filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Meu Deus do céu. O nome dele, o filho da virgem que vai nascer, Jesus, como é que é o nome dele? Emanuel. O que é isso? Deus conosco. Agora, Deus está conosco? Deus está conosco. Cristo é Deus. Ele estava no princípio com o Pai. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Como está em 1 João, está no Evangelho de João capítulo 1, na Bíblia de Testemunho de Jeová também. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Por quê? Porque ele estava no princípio, ele é Deus, ele fez tudo e agora ele se fez carne e habitou entre nós. Deus diz que ele precisava assumir a forma de homem para se fazer como um de nós.
para se tornar fiel sumo sacerdote. Mas o texto é muito claro em dizer que quando ele introduz o primogênito no mundo, ele diz, e os anjos de Deus o adorem. Ah, pastor, mas essa tradução no grego tanto pode ser traduzido como para lhe prestar homenagem, como para adorar. Não, tudo bem, tudo bem. Então vamos ver aqui em Apocalipse, né? De número 6, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, tá? Capítulo 6, diz assim, verso 1. E eu vi quando o Cordeiro, que é Jesus, né, o Verbo, que já voltou lá para o céu agora como sendo o Cordeiro, e eu vi no meu, verso 6, capítulo 5, verso 6, eu vi no meio do trono e dos 4 criaturas viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto, tendo 7 chifres e 7 olhos, que significa os 7 Espíritos de Deus que tem sido enviado à terra. Então, quando ele fala esses 7 chifres, fala da plenitude do poder, que 7 fala da plenitude, da totalidade. Se ele tem 7 chifres, fala que ele tem a plenitude do poder como Deus tem. E esses 7 olhos que ele fala, são 7 Espíritos de Deus, então fala que é a plenitude do Espírito de Deus, né? Igualando de fato ele ao próprio Deus, né? Mostrando que ele é Deus. Ele tem os 7, se ele tem a plenitude, então é porque ele é Deus. E ele diz aqui, no verso 6, né? Verso 7 agora. E ele foi o Cordeiro, né? A palavra, o verbo, Jesus. E tirou imediatamente da mão direita daquele que está sentado no trono, o livro, né? E tomou o rolo. E ao tomar o rolo, verso 8, as 4 criaturas viventes, presta atenção que está escrito na Bíblia de Jeová. E os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tendo uma harpa e uma taça de ouro cheia de incenso. E o incenso significa as orações dos santos. Se prostraram diante do Cordeiro. Se prostrou diante do Cordeiro? Mas peraí. Se nem o apóstolo Pedro aceitou a adoração, quando ele chegou lá na casa daquele gentil chamado Cornélio, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, se eu não me engano, Pedro não aceitou a adoração. Ou é o capítulo 10, né? Quando Paulo e Barnabé estão em uma determinada cidade pregando o evangelho, lá em Atos dos Apóstolos, e as pessoas, e Paulo faz um milagre, todo mundo se ajoelha diante deles, Paulo também não aceita a adoração. Pedro disse a Cornélio, levanta que eu sou amigo a tu, adora a Deus. Quando João está na ilha de Patmos, tendo aquela visão, e ele vê aquele anjo, já no final da revelação, lá pelo capítulo 20, por aí, ele vê aquele anjo, ele se prostra diante do anjo, e o anjo diz, levanta e adora a Deus, porque eu sou conservo teu, eu sou servo de Deus igual a você, adora a Deus. Ninguém aceitou a adoração. Aí agora a Bíblia diz que quando Jesus pega o primeiro selo, os anjos de Deus, os 4 animais, os 24 anciãos, se prostra diante do Cordeiro. Se prostra, se curva. E tomando o rolo, verso 8, os 4 criaturas viventes, os 24 anciãos, né? Esses 24 anciãos, se você for ver, eles só se dobram diante de Deus. E os 4 animais também, estão diante do trono, ao redor do trono. Mas eles aqui prostraram-se diante do Cordeiro. E fizeram o quê? Verso 9, cantaram um cântico novo dizendo, digno é de tomar o rolo e de abrir o seu selo. Começaram a adorar. Quem vai cantar? Vai cantar música para anjo? Vai cantar música para criatura? Criatura nenhuma é digna de nós nos prostrar diante dela, não, meu querido. Se Cristo fosse uma criatura de Deus, os anjos não iam estar prostrados diante dele. Qual é a criatura que é digna de alguém se prostrar diante dele? Qual é a criatura, por mais excelente que ela seja, que é digna, né, que é digna de que alguém adore ele cantando louvores para ele? O filho foi expulso. Satanás se exaltou o seu coração. Nós estudamos agora, semana passada, vocês viram. Já estamos no 4º estudo, falta só o 5º estudo agora, quem é o diabo, quem é Satanás. O primeiro estudo nós vimos, quem é o diabo, quem é Satanás. Ele foi criado no princípio, estava lá com Deus lá em cima, no meio das pedras afogueadas, a formosura dele era tremenda, era muito lindo. Junto com ele foram criados os instrumentos, né? Dá-se a entender que ele foi criado para o louvor de Deus. E ali, de repente, o coração dele se exalta, ele quer ser igual a Deus. Quer se tornar igual ao Senhor, quer subir acima das estrelas do céu, ou seja, acima dos anjos, colocar o seu trono lá de Deus, para quê? Para ser adorado também, para que os anjos se dobrem diante dele, ele queria ficar lado a lado com Deus. Mas ele foi expulso do céu, que o coração dele se exaltou, subiu do céu, ele foi expulsou do céu, porque ninguém pode ficar lado a lado com Deus. Somente Deus está acima de tudo e de todos. E por que que agora Jesus está aqui no meio do trono, junto com Deus, ao lado de Deus? Os anjos se prostram diante dele, reconhecendo ele como Deus, e começa a cantar um louvor adorando a ele como Deus.
Se ele não fosse Deus, Deus o expulsaria de lá como ele expulsou Satanás. Mas ele não é expulso de lá, ele recebe a adoração e aceita a adoração, e Deus permite, e Deus aceita, e Deus concorda. Aqui está, todos aqui prostrados, 4 animais, os 24 anciãos prostrados diante do Cordeiro, sim, e cantando louvores ao Cordeiro, por reconhecendo a divindade do Cordeiro. Reconhecendo a divindade, que ele é Deus, que o Cordeiro é Deus. Sim, ele está lá no trono, na posição que Satanás quis, e que não pôde, porque Jesus já estava lá. E Jesus está lá do lado do Pai. O seu trono está lá ao lado do trono de Deus. Lugar que ninguém podia colocar. E por quê? Porque ele é Deus. Satanás quis. Lembra quando Jesus estava na terra? Na oração sacerdotal. João 17. Ali Jesus, ele começa a falar: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, no princípio, Pai. Aquela glória, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo. Não é aquela glória que eu tinha igual, aquela glória que eu tinha parecida, aquela glória que eu tinha semelhante, aquela glória que eu tinha contigo. Eu estava em ti, eu estava contigo, eu estava em ti, e aquela glória que eu tinha contigo, junto contigo, semelhante, junto. Por que aquela glória que é contigo? Os dois, apesar de serem dois, ao mesmo tempo era um Deus. Um Deus que se manifesta como Pai e como Filho, no contexto que eu estou falando aqui, né? Claro, sem esquecer do Espírito Santo, que também é Deus. Mas ele fala: aquela glória que eu tinha contigo, Pai, antes que o mundo existisse. Glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Por quê? Porque ele é Deus. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. O Verbo estava com Deus. Não é? O interessante é que o texto não fala aqui que ele estava ao lado de Deus, que ele estava próximo a Deus. Ele diz que ele estava com Deus. Ele fazia parte de Deus. Chegava a ser o Verbo. Por exemplo, um exemplo para me tentar explicar isso aqui bem. Por exemplo, eu estou aqui, eu sou o Jardel. E aqui está a minha palavra. Ela está do meu lado, minha palavra? Ela está próxima a mim? Não, ela está em mim. A minha palavra, o verbo está sendo na minha boca agora. Oi, amém, glória a Deus, aleluia. Essa palavra está em mim, ela está dentro de ela, é minha, ela faz parte de mim. Ela é uma essência só comigo, é a minha palavra. Se a Bíblia diz que ele estava no... Glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, por quê? Porque ele era o verbo de Deus. Ele era o próprio Deus. Estava com Deus, em Deus, sendo Deus também. Não tem como. Aqui a palavra, né? E aqui o dono da palavra. Não, a palavra e o dono da palavra são o mesmo. A mesma coisa. O mesmo ser. O mesmo Deus em duas pessoas. Aí essa parte aqui o testemunho de Jeová não entende. Aí fica com a cabeça confusa. Quem não entende esse negócio, como é que pode ser um Deus e duas pessoas? Filho, aí dá pra ficar tonto com isso, né? Dá pra ficar meio rodando com isso. Aí vai e começa a criar heresia. Mas tá aqui o texto mostrando, na Bíblia de vocês, testemunho de Jeová, Revelação, capítulo 5, no verso 8, verso 6, 7, 8 e verso 9. Digno és de abrir o livro e de tomar o selo, porque foste morto e com teu sangue compraste pessoas para Deus, dentre toda a tribo e língua, e povo e nação, e fizestes um reino e sacerdotes para o nosso Deus, e hão de reinar sobre a terra. Pronto. E aqui já entra os anjos também louvando, verso 11. Não só os 4 animais, nem só os 24 anciãos, mas também os anjos agora entram no cenário, verso 11. Do livro de Revelação, da Bíblia, da tradução do Novo Mundo, da Sociedade Torre de Vigia, do Testemunho de Jeová. E eu ouvi uma voz de muitos anjos em volta do trono. E muitos anjos em volta do trono, e das criaturas viventes, e dos 4 anciãos. O número deles era miríades de miríades e milhares de milhares. Ou seja, não tinha como contar. Dizendo com uma só voz, com uma voz alta: o cordeiro que foi morto, digno de receber poder, e as riquezas, e a sabedoria, e a força, e honra, e a glória, e a bênção. Toda criatura, agora já passa toda criatura. Primeiro foi os 4 animais, aí depois os 24 anciãos, agora vem todos os anjos, agora já é toda criatura, verso 13.
e toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo na terra e no mar, e todas as coisas que nele há, eu ouvi dizer, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a bênção, e a honra, e a glória, e o poderio para todo sempre. Irmão, como é que eu vou colocar uma criatura do lado de Deus, se Jesus é uma criatura, como diz o testemunho de Jeová? Você viu aqui, os quatro animais se prostraram diante dele. Agora os 24 anciãos, depois chega miríades de anjos, e agora vem toda criatura, né, que está no céu e na terra. Agora, ou seja, tudo que é anjo, tudo que é criatura no céu e na terra, prostrado diante do Cordeiro, e adorando ele semelhante ao Pai, semelhante ao Deus Jeová. Está vendo? Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. É para os dois. Não, o que está sentado no trono é maior, mas o Cordeiro é menor. Não, e ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja a bênção e honra e glória e poderio para todos sempre. Quer dizer, o poderio da criatura é igual ao poderio de Deus? Do Deus Jeová? A glória da criatura Jesus é igual à glória do Deus Jeová? O poderio da criatura Jesus é igual ao poderio do Deus Jeová? A honra da criatura Jesus é igual à honra do Deus Jeová? A bênção da criatura Jesus é semelhante à bênção do Deus Jeová? Não dá para raciocinar. Como é que pode ser igual? Se fosse criatura. Como é que Jesus, sendo criatura, ia ter a glória igual a do Pai? Como é que Jesus, sendo criatura, ia ter o poder igual a do Pai? Ia ter a honra igual a do Pai? Como o versículo 13 de Apocalipse 5, na Bíblia da Soldado de Torre de Vigia, da tradução do Novo Mundo da Testemunho de Jeová, diz que é igual. De Deus, a Bíblia da Testemunho de Jeová está dizendo que a adoração que Cristo, a glória que Cristo recebe é igual a de Deus o Pai, a honra que Cristo recebe é igual a de Deus o Pai, a bênção que Cristo recebe é igual a de Deus o Pai, e o melhor, o poderio que o Cordeiro que Jesus recebe é igual a do Deus o Pai. Como é que uma criatura pode ser grande e cheio de poder igual ao Deus eterno, ao Deus Jeová, se não fosse Deus também? É simples de entender o que está acontecendo aqui. Testemunha de Jeová interpretam a Bíblia errada. E porque eles são manipulados por 9 homens lá no bairro do Brooklyn, em Nova York, chamado de o corpo governante. O que eles dizem, o que o corpo governante ordena, o que o corpo governante diz, é o que eles fazem. E ele escreve as escrituras conforme o pensamento diabólico desses 9 homens, enviou para toda a terra, para os 240 países onde estão os testemunhos de Jeová, mais de 9 milhões de testemunhos de Jeová, e mais de 110 mil estudos de testemunho de Jeová. Então, meu irmão, é coisa demais. E não dá para se preocupar com isso? Dá, meu irmão. Me critique quem quiser me criticar, bote aí comentários negativos quem quiser colocar. Essa é a verdade. Nós não estamos aqui deturpando o texto, nós estamos lendo aqui, filho, eu estou lendo, eu estou apenas lendo. Eu não estou aqui tentando, não, porque a exegese, a hermenêutica, o grego antigo, o grego novo. Filho, o texto está dizendo. Sociedade, aqui ó. Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Deixa eu ver o que é que tem do lado aqui, é a mesma coisa. É? Aí aqui, nessa primeira paginazinha, tá? Nessa primeira página, deixa eu abrir aqui, tá? Aqui, ó. E tradução do Novo Mundo. É pior, é porque não dá para ver direito, né? Que fica embaçado, tá? Mas, enfim. Tradução da versão inglesa de 1984, mediante consulta constante do antigo texto hebraico, aramaico e grego. Então, tá vendo aqui, ó, tá? Uma consulta exaustiva que eles têm feito do grego, aramaico, né, e do hebraico. E essa consulta exaustiva dele tem resultado em quê? Em tirar algumas verdades e não conseguir tirar outras, porque é impossível tirar isso aqui, meu irmão. Imagina como eles não quebraram a cabeça, como é que nós vamos diminuir a divindade de Cristo aqui, nesse versículo? Não dá. Então a gente chega... O texto está falando aqui, ó, toda criatura... Revelação, capítulo 5, no verso 13 da Bíblia, testemunho de Jeová. E toda criatura que está no céu e na terra, eu estou lendo, debaixo da terra, toda criatura, toda, e no mar, todas as coisas que neles há, eu ouvi dizer, a quem? Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Pronto, o que eles vão dizer é para os dois, é para quem está sentado no trono e para o Cordeiro, seja a bênção,
seja a honra, é para os dois. Seja a glória, é para os dois. Seja o poderio para todo sempre, é para os dois. Tá? Tá escrito aqui, é para os dois. E no verso 14, e as 4 criaturas viventes dizem amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Meu Deus do céu, que tradução boa. Acho que eu vou ficar pregando por essa Bíblia. Eu vou ficar pregando por essa Bíblia agora. Verso 14, testemunho de Jeová, tá no contexto. O verso 13 diz que eles estão dizendo tudo isso para quem está sentado no trono e para o Cordeiro, para os dois, o Pai e o Filho. Né? Deus Jeová e o Verbo. O Verbo, que agora ele chama aqui de Cordeiro. Por que Cordeiro? É uma visão simbólica, né? Do sacrifício que Cristo fez na cruz. Tá? Por isso eles estão dizendo aqui que é um Cordeiro. Tá? Então, estão vendo aqui o sacrifício dele na cruz do Calvário. Mas enfim, então ele está lá, ao lado do Pai. E os anjos estão lá, se prostra todo mundo, começa a dizer ao que está sentado no trono, Deus Jeová, e ao Cordeiro que está lá do lado dele. Começa a dizer o quê? Isso que eu acabei de ler. Ao Cordeiro, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a bênção, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Quer dizer, não, ao que está sentado no trono seja o poder, mas ao Cordeiro um poder menor. Ao que está sentado no trono seja a glória, mas ao Cordeiro a glória é menor. Ao que está sentado no trono seja a majestade, seja a honra, mas ao Cordeiro uma honra menor. Não está escrito assim. Está escrito, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a bênção. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a honra. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja a glória. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o poderio para todos sempre. Aí no verso 14, para fechar com chave de ouro, e os 4 criaturas viventes diziam amém, e os anciãos prostraram-se e adoraram. Adoraram quem? Aqueles 2 que estavam sendo ali glorificados pelos anjos, por toda criatura. Então, meus amados, essa é mais uma verdade. Nós fizemos aqui a interpretação simples, sem forçar texto, tá? Na Bíblia das próprias testemunhas de Jeová. Na Bíblia deles. Eu fiz questão de pregar na Bíblia deles para mostrar para vocês que a organização, Torre de Vigia, a organização Testemunho de Jeová é uma igreja herege. É uma instituição herege. São falsos profetas. Deturpam a palavra. Isso podia ter distorcido qualquer coisa. Os pentecostais são muito hereges, mas não tiveram a coragem de traduzir uma Bíblia distorcendo as escrituras. No meu pentecostalismo tem muita heresia, mas eles não tiveram coragem de distorcer as escrituras. A igreja católica é herege, mas eles não tiveram coragem de distorcer as escrituras. Acrescentaram 7 livros que eles mesmos reconhecem que são livros apócrifos de importância histórica, mas não divina. Não revelação divina. Não inspiração divina. Nenhuma igreja herege teve a coragem que o Testemunho de Jeová teve de escrever uma Bíblia distorcendo o sentido real das Escrituras. Então, meus irmãos, preste muita atenção. O Testemunho de Jeová, procure investigar direitinho. Procure analisar direitinho, estudar direitinho essa questão, tá? Isso que eu estou falando para você aqui. É claro, se você for a um dos anciãos, eles são muito habilidosos para distorcer, eles têm uma elegância, uma eloquência, são muito carismáticos, muito gentis, né? Muito educados. Claro que eles vão tentar ganhar você aí na apatia, né? Com a eloquência deles. Mas ninguém pode adulterar o que está escrito, meu irmão. Eu lhe dou um conselho. Apocalipse capítulo 18, verso 4. Sai dela, povo meu, para que não participe dos seus pecados e não incorra na sua condenação. Meu irmão, você está enganado. Colocaram na tua mente uma heresia. Colocaram na tua mente uma visão deturpada das escrituras e você creu, você aceitou e você está vivendo isso. E você vai ser condenado. Se você não abrir os seus olhos, se você não se converter e não sair dessa apostasia, dessas heresias, você vai ser condenado. Só há um meio de escaparmos da condenação. É crendo no Cristo divino, no Filho do Deus vivo, que é digno de ser adorado, que é conhecido como Deus, que é Senhor e Senhor. Só para você ter uma ideia para concluir. Mais de 800 eruditos, estudiosos do grego e do hebraico e do aramaico. Mais de 800 eruditos
eles discordam, reprovam a tradução do Novo Mundo da Testemunha de Jeová. Mais de 800 eruditos espalhados pelo mundo. Não estou falando de um Zé ninguém comeu, não. Eu não sou erudito, não, tá? Eu não sou erudito, eu sou um leigo simples. Mais de 800 eruditos, homens que conhecem o grego, o hebraico, o aramaico, discordam da tradução do Novo Mundo das Escrituras da Testemunha de Jeová. Mais de 800. Então, que Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Que Deus te dê entendimento. Em nome do Senhor Jesus. Tá? Que fica aqui essa palavra, que fica aqui esse esclarecimento para vocês. Em nome de Cristo.